noite, seres de luz! Como vocês estão nessa sexta-feira? Hoje nós temos nossa convidada especial, que é a terapeuta Camila Gonçalves. Vem falar um pouquinho sobre constelação, sobre acupuntura, apometria e muito mais. Lembrando, se vocês tiverem dúvidas e quiserem saber se quiser fazer alguma pergunta, pode deixar aqui no comentário aqui embaixo. Que aí Olá, boa noite. minha querida, gratidão por você estar aqui. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Espero passar um pouquinho da minha experiência para vocês e contribuir. Olha, eu agradeço. Gente, a Camila, olha, eu chamei ela para fazer esse conhecimento que ilumina esse encontro, porque ela tem vários assuntos legais, mas ela tem dois assuntos que, assim, era o meu interesse de saber, entendeu? Então, quando eu vi lá, eu falei, não, vou chamar, por assim. Então, gratidão, viu? Mais uma vez. Você vai ver que, por ser a sua primeira vez aqui pelo Instagram, fazendo live aqui, né? Você vai ver que você vai adorar Sim, e depois é assim, viu? combinado. Então tá bom. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre você para as pessoas que estão chegando aqui, tá? Mas antes, eu vou pedir para vocês que estão aqui embaixo, você vai ver que tem um aviãozinho. Convida uma pessoa que você acha que deve escutar essa live, esse nosso encontro, porque é um encontro, gente, de conhecimento. O conhecimento não pode reter em nós temos que passar para outras pessoas. Então eu vou fazer isso, eu vou chamar alguns aqui, vocês também vão fazer isso. E aí vai ser bem iluminada essa sexta-feira aqui, dia 19 de abril. Então, vamos lá? Vamos mandar os aviãozinhos? Então, deixa eu colocar aqui. Um ajudando o outro, né? É assim, gente. Pronto, enviado. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa terapeuta de hoje, tá? E aí, lembrando, se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar, você deixa aqui no comentário, que conforme a gente vai conversando, eu vou falando com ela, tá bom? Camila, você não vai precisar ficar lendo, tá? Porque normalmente, quando a gente lê, a gente acaba meio que saindo fora, Sim, né? Foco. E meio que acaba atrapalhando. Então, você não precisa se preocupar, tá? Eu vou tá bom. anotando aqui e a gente vai conversando bem descontraído. É bate-papo de mulher, entendeu? Nada aquela coisa, né? Sabe aquelas coisas que a gente vê em programa de televisão? Que é tudo ali, ó. Aí você não fala, errou, vamos gravar de novo. Não, aqui é tudo gostoso. Hoje é diferente. Hoje a gente vai fazer diferente. Sim, Tá bom? Então tá. Então, vamos lá. Então, Camila Gonçalves, ela é uma profissional dedicada às terapias integrativas, com formação em constelação sistêmica familiar, reiki, acupuntura etérica e florais de Bach. Ela também faz parte, né, que ela atua presencialmente na FEAL, que é a Fraternidade Espiritual do André Luiz, onde pratica apometria, contribuindo para o bem-estar e o equilíbrio espiritual. Até falei para ela assim, que ela não precisava se preocupar, né, de falar sobre a Fraternidade Espiritual de André Luiz, porque ela faz lá a apometria, ela faz um trabalho maravilhoso que ela vai explicar, né? Mas eu gostei porque ela vai explicar de apometria. Gente, uma terapia que eu quero conhecer. Eu não sei o que é apometria, então assim, e também não sei sobre a acupuntura etérica. Então são duas que eu olhei lá e falei, é agora que eu vou perguntar agora, né? Então, seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Luz Radiônica. Agradeço novamente pelo esse convite, né? Desse encontro. E agora é todo seu. A live é toda sua. Pode falar um pouco de você. Não precisa ficar olhando no tempo. Nós vamos fazer o nosso bate-papo aqui, ok?
Bom, eu me introduzi nas terapias já vai fazer uns 4 a 5 anos e eu comecei por constelação familiar, porque eu comecei a repetir padrões familiares, de ancestrais, de mãe, de avó, e aí eu fui buscar informação por que disso, né? Que eu tinha tantas repetições de padrão. E aí eu me apaixonei pelas constelações familiares, que ela traz muitas respostas que muitas vezes a gente vivencia memórias que não são nossas. Uhum. Então, muitas vezes você repete padrão, seja emocional, seja financeiro, de pessoas que já passaram pela vida e não tiveram oportunidade de resolver. E como diz Bert Hellinger, tudo que não se resolve se repete até ser resolvido. Para quem não conhece as constelações familiares, ela foi feita por Bert Hellinger, um alemão, e ele trabalha 3 ordens do amor, que é a ordem do pertencimento, que uma vez todos pertencem ao sistema, desde a pessoa que foi gerada e não nasceu, como aquela que foi gerada, e as pessoas com. A gente tem sempre na nossa família uma pessoa que a gente exclui. Seja por qualquer motivo que a gente entenda, a gente fala, deixa esse fulano mais pro lado, mas todos pertencem. Desde a criancinha até o idoso, todos pertencemos ao sistema familiar. O equilíbrio que a gente fala, que é a ordem entre dar e receber, que toda relação precisa ter um equilíbrio. Também a gente fala sobre ela e a gente fala também sobre a lei do pertencimento, do equilíbrio e do dar e receber. Então, as constelações foi a primeira terapia com a qual eu me apaixonei. Aí eu comecei a estudar na Uniabrat, onde eu me formei. Uma das primeiras formações foi lá. Aí depois disso eu me aventurei no floral de Bach, porque os florais de Bach, eles atuam também no nosso campo energético. Então é um aliado junto à medicina tradicional para que a gente consiga, né, ter resultados melhores. Uhum. E aí, depois das constelações dos florais de Bach, eu conheci a apometria. Como é que eu conheci a apometria? Dentro das constelações existem movimentos sistêmicos onde a gente abre um campo apométrico e muitas colegas terapeutas já usavam essa técnica. Isso me chamou muita atenção, mas eu queria fazer um lugar presencialmente. Aqui em São Paulo a gente tem várias opções de lugares e eu me encontrei na FEAL. Comecei como estudante, aí depois eu virei estagiária e hoje eu trabalho em uma sala todas as terças à tarde. O que são as técnicas de apometria? Nós trabalhamos dentro da apometria todos os corpos sutis, todos os níveis e subníveis de cada pessoa. Por exemplo, a Camila, que hoje, nessa encarnação, é Camila. Mas eu já fui outras pessoas em outras encarnações, para quem acredita nisso. E eu tenho os meus registros e as minhas memórias. E em alguns momentos pode ser que alguma dessas memórias do passado, elas atuem no meu presente. A gente chama de gatilho. Então a gente trabalha, são técnicas, não existe espiritismo, não existe voodoo, não existe nada. A gente faz técnicas de desdobramento astral, onde nós fazemos a separação do corpo físico com os corpos astrais. Muitas das vezes são encaminhados esses corpos na espiritualidade para tratamento, e nós trabalhamos tanto obsessões como auto-obsessão. Em muitos dos casos, as pessoas trazem durante o atendimento como se elas estivessem se sabotando. E aí a gente chama isso de auto-sabotagem, nada mais é do que a gente mesmo se auto-obsediar. E também tem as questões energéticas que a gente trabalha dentro da sala. São sempre 3 sessões. A pessoa, ela marca pelo site, ela vai, ela passa no primeiro atendimento. Aí a gente dá uma lição de casa para os assistidos, que são a oração, a pessoa fazer o evangelho, independente da literatura que ela possa utilizar, mas sempre fazer o evangelho uma vez por semana, que a gente usa a filosofia do kardecismo, então sempre uma vez por semana a gente faz o evangelho, com qualquer literatura voltada para isso. A fluidificação da água, que é um dos bens maiores, que toda noite, quando você for se deitar, isso vocês todos podem fazer sem passar por apometria. Todas as noites, ou você leva um copinho de água para o quarto ou uma garrafinha,
e mentalmente você dá o comando de que a espiritualidade traga naquela água fluidos necessários para o restabelecimento físico e emocional de cada pessoa. Então, a gente fazendo esse processo, porque nosso corpo é composto de água, né? Então, quando a gente trabalha com a energia, a gente também trabalha com tudo isso. Então, a pessoa fazer a fluidificação da água mentalmente, fazer o comando antes de dormir, a espiritualidade se encarrega de trazer os microflorais necessários naquela água. E a gente não precisa saber o que é, a gente só sente de manhã ao acordar a sua oração de costume ou o seu agradecimento, porque estamos vivos, celebrando a vida, e você toma aquela água. E você faz a sua rotina, você faz o seu dia, e você segue o seu caminho. E a gente sempre diz para as pessoas que o pensamento ele tem uma força, ele tem uma energia. Então, todas as vezes que você tiver um pensamento negativo, automaticamente você tem que trazer um positivo, para a gente ir trabalhando esse vício do nosso cérebro, que a gente tem de sempre pensar no negativo, nas questões ruins. Então, para cada pensamento negativo que eu tenho, eu automaticamente puxo um positivo. Porque aí, com o passar do tempo, isso se torna um hábito. Porque a gente vibra. Tudo que nós vibramos para o universo, volta para a gente. E o vibrar, ele não o universo, ele não entende palavras, é o sentir. Então, se eu estou vibrando medo, o que retornará para mim será o medo. Se eu estou vibrando escassez, o que voltará para mim será escassez. E assim sucessivamente. Então, a gente sempre faz esse processo do pensamento, que a gente fala que é uma tríade: a espiritualidade, a casa, que é o feal, e o principal, que é a gente próprio. Nós que temos que fazer a nossa lição de casa, porque a transformação, ela nunca é de fora para dentro, ela é sempre de dentro para fora. E como diz um dos meus professores, que é uma frase que me impactou muito, eu sou a lei. Então nada vai me atrapalhar, nada irá me perturbar, a não ser que eu permita. Isso serve para tudo que a gente interpreta como: ai, fulano tem inveja. Ai, fulano fez um trabalho para mim, por exemplo. Nada vai me atingir desde que eu confie no meu templo sagrado, que é o meu ser, o meu coração. Então a gente tem o poder de transformar de dentro para fora tudo que a gente vive. E quando a gente faz esse movimento de transformação, a gente tem uma ótica diferente da vida. Então a gente começa a atrair pessoas, situações diferentes. Uau! Pergunta que eu vou fazer para você. A apometria, a gente pode falar que é parecido com registros acásticos ou não? Cada um é uma coisa. Não, é bem parecido. A gente acessa essas informações, são bem próximos mesmo as técnicas. Na apometria, como eu expliquei no início, o que ela faz? A gente faz o desdobramento entre o corpo físico e os corpos astrais, mas ela traz esses registros, que é onde você trabalha. Você traz consciência, você traz esse movimento de conexão. E quando existe, por exemplo, no atendimento, quando existe um obsessor que pode não ser desta vida, nós trazemos a orientação, nós explicamos que os tempos mudaram, que são épocas diferentes, e a gente traz o entendimento para que aquele irmãozinho, que a gente costuma dizer assim, para que ele se liberte, porque o perdão não é para quem está ali sendo tratado, é para ele próprio, porque quando a gente carrega raiva, ódio, somos nós quem estamos presos. Então a gente traz esse discernimento, essa informação e essa consciência. Muitos são encaminhados tanto para os campos de seleções, que a gente costuma dizer, ou até mesmo para tratamentos, né, dentro da espiritualidade. Nós trabalhamos com o Hospital Bezerra de Menezes e existem outros também dentro dos campos apométricos que também fazem esse movimento. E se você me permitir, eu tenho uma literatura que eu leio. Eu não finalizei, mas é um livro para quem gosta, para quem quer aprender um pouco sobre apometria. É esse livro aqui, Apometria, Desdobramento Múltiplo.
Gease a Mais. É um livro muito lúdico, que a gente tem uma interpretação muito simples de leitura, e ele facilita bastante na compreensão de toda essa técnica maravilhosa, que eu posso dizer que em 3 sessões você se transforma. Você consegue ter muitos movimentos internos de autoconhecimento e também de purificação. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, Camila. Por exemplo, hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga minha e falei para ela assim, para assistir nossa live, né, de apometria, que a gente vai falar de apometria, né, eu ia falar de outras Sim. técnicas. E ela falou assim para mim que ela gostaria muito de fazer, porém, parece que só pode fazer quando a pessoa está presente, é isso mesmo? Ou não dá para Existem, fazer, não dá pra fazer online, ou tem que estar presente, né? existem pessoas, existem lugares que eles fazem o atendimento à distância. Por exemplo, lá na FEAL, dentro do site, você vai ter um questionário para responder. Também fazem atendimento à distância para pessoas que não estão aqui na cidade de São Paulo. O que Uhum. que eu, Camila, eu costumo dizer, até nos meus atendimentos de terapias, as pessoas me perguntam, você faria apometria comigo online? Eu não faço. Por que eu não faço? Porque existe uma egrégora, existe um campo, uma força, uma energia que se concentra no ambiente onde a gente trabalha. E eu prefiro trabalhar presencialmente porque eu já estou dentro de uma casa com proteções energéticas. Se eu fizer, por exemplo, no home office ou na minha sala de terapia, se eu não tiver todo esse preparo, se eu não tiver toda essa egrégora, então eu vou ficar com energias ali paradas. Eu tenho as minhas ferramentas, eu tenho as minhas técnicas para que eu possa fazer essa limpeza em mim, mas eu não aconselho a quem está iniciando nas apometrias que faça de dentro da sua casa. Existe um grupo online que eu até posso passar para vocês, deixa eu pegar aqui no meu celular. Ele é muito sério e eles fazem também apometria online. Você entra lá e você agenda. Eles têm uma egrégora muito forte, se chama Amigos da Apometria. Procura no Instagram e vocês peguem informações lá com eles. É um grupo muito legal, eles fazem um trabalho similar ao que eu faço no presencial, porém online. Existe uma egrégora toda feita. Aí vai de profissional para profissional. Eu, Camila, prefiro estar no presencial, onde eu trabalho com uma equipe, e a gente tem um dirigente que faz todo esse movimento. Eu sou estudante para ser dirigente também lá na casa, mas são, assim, eu costumo dizer que a gente tem que trabalhar muito a questão de autoconhecimento, de energias, os chakras, a gente tem que ter muito conhecimento para que a gente consiga, durante o trabalho, agregar todas essas informações para que a gente possa auxiliar, fazer esse movimento com o assistido. Então, só para repetir, para quem quiser, é @amigos da apometria. Eles têm atendimento e eles também têm o curso online. Para quem quiser fazer, é lá. E temos a FEAL, que é a casa aqui em São Paulo. Ela fica na rua Vespasiano, 359, na Lapa. É só vocês entrarem no site feal.com.br, também tem informações lá. Muito legal. Até acho interessante a gente falar sobre isso, porque essa minha amiga me falou, ela falou, não, porque parece que só pode ir presencial, não tem online. Eu falei assim, eu vou perguntar, falei assim, é uma pergunta que às vezes pode ser uma dúvida sua, pode ser uma dúvida de outras pessoas também, né? E é Sim. interessante esse assunto, porque a gente eu ouvi falar de apometria há uns anos atrás, mas depois o pessoal acabou não falando mais, mas começou a falar mais de registros acásticos. Até trabalhei já, né, antes de ter a rádio, eu trabalhei no Instituto dos Registros Acásticos com a Patrícia Mizaki, eu não sei se você já ouviu falar dela. A Já ouvi Patrícia, falar, assim. ela fez até uns oráculos, que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas ela tem 2 oráculos. Ela tem o oráculo dos mensageiros dos registros acásticos e tem outros 2, né? Um que é planetário e o outro que é da egrégora dos cristais, né? Agora eu não lembro o nome. Então, o que acontece? Eu trabalhei um tempo com ela e depois
eu falava de registros acásticos, ela tem esse curso dos registros acásticos, você pode fazer os módulos, né? E assim, é bem interessante. E aí, quando eu fui fazer o registro acásticos profissional. E aí falou que eu tinha que ter a rádio, né? Eu tinha que fazer essa energia toda, trazer pessoas como vocês para virem aqui e falar. Então, assim, você vê que interessante, né? E agora eu tô falando da apometria, por quê? Porque quando ela começou a falar, eu falei, nossa, é muito parecido com os registros acásticos, porque você acessa lá, né? Toda a energia do passado, tudo, mas como a Camila falou, tem que ser uma pessoa regularizada, não pode ser com qualquer um, porque vai mexer, né, com a sua energia. Então é bem assim, eu gostaria que você falasse, pontuasse isso, Camila, para as pessoas, porque tem muita gente que é boa, mas tem muito charlatão nessa nossa área aqui, entendeu? Então eu gostaria que você falasse, reforçasse essa, Sim. essas práticas que tem que ser graduado, tem que ter curso, não pode ser qualquer um, entendeu? Para algumas terapias, você tem que ser, tem uma, como é que fala? Um conselho até, né? De terapias holísticas, integrativas, não tem? Sim, eu faço parte, tanto eu me formei pela Uniabrat e eu tenho registro especializado nas técnicas, como se fosse, é uma carteira profissional de fato, onde ali você está comprovando que você fez todos os estudos, todas as técnicas com diplomas, porque é necessário, como você mesmo informou agora, existem profissionais regularizados e existem pessoas que não são regularizadas e que passam algumas técnicas não por completo, ou talvez nem saibam, são experientes de Google, por exemplo. Uhum. E aí, eu costumo dizer que quando você trabalha com terapia, independente da técnica que você utilize, é muita responsabilidade. Porque o seu cliente, o seu paciente, ele chega até você muitas vezes muito vulnerável, seja emocionalmente, por traumas ou por alguma situação mais específica, e até você conquistá-lo e você fazer com que existam esses movimentos de cura, de ressignificação, é uma responsabilidade muito grande. E quando você brinca com o sentimento do outro, você está pondo em risco, inclusive, a própria vida da pessoa, que já está muito ferida, muito machucada, e aí pega um profissional ou alguém que se passa por profissional, como é que essa pessoa que já está na vulnerabilidade vai reagir? Ela pode chegar até o extremo, né, de uma situação até de um suicídio. Então eu sempre falo, toda vez que você for fazer uma técnica, pesquise sobre o profissional, bata um papo, porque também, além das técnicas, a gente tem que ter identificação com a pessoa com quem a gente vai se abrir. Além da experiência profissional, tem que existir o match. Se não existir o match, não adianta, porque você vai trabalhar movimentos conscientes e também inconscientes com as pessoas. Então é muito importante isso. É isso mesmo. E até eu queria te perguntar sobre os florais de bar, né? Tem algum, assim, florais de bar, hoje a gente vê várias pessoas falando sobre outros florais, mas assim, o primeiro mesmo foi o floral de bar, que apareceu, que tem lá, né, as doenças e você cura, cada floral tem uma especificação, né? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho deles, como que faz, se tem um curso, pessoa, como é que é? Do zero, vamos falar do zero, porque tem muita gente que às vezes tem vontade de fazer, gosta, né, da área de homeopatia, mas não sabe como é que faz. Ah, eu quero fazer um curso, quero. Como é que é, Camila? Como é que é isso? É verdade mesmo que o floral de bar funciona? Sim, os florais nada mais são do que a essência das flores, né? Em natura que são trabalhados. Então, por exemplo, eu eu sou uma pessoa muito comunicativa e às vezes eu excedo na ansiedade, por exemplo. Então eu faço um floral específico, eu uso até 3 essências diferentes que posso utilizá-las. Eu vou lá na minha tabelinha
de significativos das plantas, porque são muitas possibilidades e são muitas as plantas pelas quais a gente pode trabalhar. Eu monto as fórmulas de acordo com o que eu preciso, a minha necessidade física, emocional e espiritual, e eu mando num laboratório da minha confiança. Eu peço para a moça fazer o floral, que aí eu mando para o laboratório. E aí eu vou tomando no conta-gotas de 2 a 3 vezes ao dia. E aí o prazo, no meu caso, Camila, o prazo que faz efeito para mim é até 7 dias. Eu me sinto equilibrada. Então os florais, eles não são substitutos de remédios para quem usa. Eles podem ser um aliado homeopático no sentido de trazer mais equilíbrio, mais energia para as pessoas. E ele traz essa liberação energética. Então, se a pessoa precisa de algum tratamento com floral, ela vai passar por uma anamnese comigo, onde eu vou verificar quais são os sintomas, a gente vai trabalhar os sintomas, a raiz dos problemas, e eu monto o floral de acordo com a necessidade que ela precisa, e aí ela manda fazer num laboratório de sua escolha. E ela faz o tratamento por, no mínimo, uns 2 a 3 meses para surtir efeito. E a gente vai trabalhando, além do floral, também a parte psicológica das pessoas. Legal, viu? Então, se quiser falar com a Camila, ó, a Camila tem várias técnicas legais aí. E agora a próxima pergunta para você, Camila, é sobre que eu quero saber a acupuntura etérica. O que seria a acupuntura etérica? Que eu pensei, o que será? Eu nem pesquisei. Falei, não vou pesquisar em lugar nenhum. Eu quero saber dela. O que é? Para a gente entender. Porque eu não sou do Google. Eu vi que eu quero saber eu quero saber da pessoa isso. A acupuntura etérica, ela surgiu na minha vida através de uma professora minha, maravilhosa, Eliane Calfa. Ela é lá de Barretos. E eu depois que eu fiz o curso na Uniabrat, eu fiz outros de reciclagem dentro da constelação e ela me apresentou a acupuntura etérica. O que ela faz? A acupuntura etérica, ela trabalha todos os nossos meridianos. Então, a gente faz a imposição, são todos comandos mentais. Então, a gente faz a imposição das mãos. Se a pessoa estiver comigo presencialmente, eu faço a imposição da mão e eu vou trabalhando, eu faço as ativações dos meridianos, onde são trabalhados as sensações físicas, as dores que as pessoas têm, ou até emocionais. Quando eu fiz o curso, eu precisei de dois modelos para fazer. E eu usei o meu filho, que estava comigo presencialmente, eu trabalhei nele, pedindo para fazer os movimentos de liberação dentro dos meridianos. A diferença entre a acupuntura etérica e a presencial é que a presencial você vai nos pontos físicos com as agulhinhas. Na etérica, ela é uma energia inteligente, então ela vai automaticamente trabalhar aonde é necessário dentro da gente, nos nossos meridianos. E aí eu fiz no meu filho, e como segundo modelo, no momento em que eu estava aplicando à distância, eu utilizei o meu marido, que ele tem problemas nas costas, então eu pedi para que a energia e para que a acupuntura etérica ativasse a sua coluna toda. Eu fui perguntar depois para ele, porque assim, a gente acredita, eu sou que nem São Tomé, eu preciso ver para crer. Depois que eu fiz a ativação junto com a minha mestre, com todo o processo que nós fizemos num grupo coletivo, terminamos a aula, eu fui falar com ele, ele me disse que ele sentiu um formigamento nas costas. Então, é uma técnica que ela te auxilia principalmente nessas questões físicas, onde você pode ter algum tipo de dor. Então, ela te traz esse alívio, ela te traz esse relaxamento e esse equilíbrio e essa fluidez, que é como se fossem artérias, né? Então, vai fazendo esses desbloqueios e vai fazendo essas liberações. É uma técnica incrível, é muito boa. E uma dúvida que veio conforme você foi falando. Ela é parecida com Reiki? Dá para... Sim, podemos dizer que sim, que elas se lembram, porque são técnicas de fluidez, né? De liberação. Ela lembra bastante o Reiki também. Legal. E deixa eu ver se tem pergunta aqui, se a turma tá perguntando. Todo mundo tá falando boa noite, mandou beijo pra você, coraçãozinho, um monte de coraçãozinho aqui. Peraí. Ah lá, os corações
Tá tudo assim. Tá vendo? Tá vendo como que é sexta-feira à noite, que a gente achava assim, ah, será que vai ter gente para assistir? Não, pode ser que não tenha agora, mas amanhã, depois, o povo, todo mundo fica assistindo aqui. E lembrando, gente, que a gravação a gente vai deixar até semana que vem, né? E depois vou retirar e você vai poder assistir lá no canal do YouTube. Então, pode assistir de novo lá, vou deixar certinho. Você pode ir lá, tem mais de 1000 vídeos lá no YouTube. E aí, a minha próxima pergunta para você, Camila, de que maneira o conhecimento compartilhado por você pode iluminar os corações e mentes desses participantes? Olha, primeiramente, toda a técnica, todo o conhecimento que eu adquiri, estou adquirindo com os meus estudos, contribui principalmente para mim, porque eu gosto de compartilhar. Conhecimento compartilhado e multiplicado só traz luz, só traz esse movimento de amor, porque a essência da vida nada mais é do que isso. O amor compartilhado. Então, quando eu compartilho com as pessoas as técnicas, quando eu compartilho as energias com as quais eu trabalho, eu mostro para elas, para todos nós que estamos aqui nessa live e todas as pessoas que irão assistir posteriormente, todos nós somos centelhas divinas. O que significa isso? Todos nós somos luz. E quando eu falo luz, a gente também tem a nossa sombra, é uma dualidade. Então, todas as vezes que nós nos pegarmos olhando apenas para a nossa sombra, a gente tem que lembrar que a nossa luz existe. Então, a gente tem que acolher as nossas falhas, as nossas dores, e precisamos ressignificá-las e mostrar para nós mesmos, que, como eu falei anteriormente, tudo vem de dentro. Eu não vou encontrar a solução para mim fora de mim. Então, a mente que cria o problema não é a mesma mente quem vai solucioná-lo. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu compartilho com as pessoas as experiências, as técnicas, ou até mesmo palavras positivas, é para mostrar que elas têm muita luz. Todos nós temos. Senão nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui para aprender e evoluir todos juntos. E seria muito injusto eu guardar as informações somente para mim. Então, por este motivo, todas as pessoas que me conhecem, as mais íntimas, ou até as pessoas que vêm a me conhecer, sabem que eu sou assim. Eu estou sempre disponível para auxiliar. Porque eu acho que a gente está num universo onde a gente só tem que agregar para que a gente possa passar por essa experiência da vida de uma forma mais leve. Legal. É isso mesmo, é o que a gente fez fazer também, esse trabalho da rádio, né? A Rádio Luz Radiônica nasceu dessa forma, um despertar, né? E aí depois veio trabalhando, e aí depois, como eu falei para você, eu fiz registro acástico para a área profissional, e aí surgiu a rádio, gente, foi assim. Lá no nosso site tem explicando certinho como é que foi, né? Que nasceu e tal. E aí, assim, qual que é é exatamente o que você falou, Camila. Como que foi essa de montar a rádio, de fazer? Eu queria mesmo isso, eu queria que as pessoas trouxessem sobre elas, né? Sobre as terapias, sobre que normalmente os terapeutas eles fazem as terapias, por quê? Para tratar a si primeiro, viu que deu certo, que é isso mesmo, gostou dessa mudança, gente, porque às vezes a gente fala assim, ah, vou olhar a sombra, mas, ah, não vou olhar não, a gente tem mania de pegar a sombra, né, as coisas ruins e jogar por baixo do tapete, não vou ver não, ou largar naquele fundo, né, do armário, a mala, larga lá no fundo e fala, não vou ver não, não quero ver, agora não tô afim de ver, né, a sombra. Mas a gente, quando começa a despertar, a gente quer ver a sombra, a gente quer estudar a sombra e a gente quer ver por que a gente aconteceu isso, por que tá nisso. Às vezes não conseguimos fazer sozinhos, por isso que precisa de um terapeuta. Não dá para fazer algumas coisas, não dá para você fazer sozinho. Eu sei que tem muita gente que fala, ah, não, mas eu dou conta, eu converso com uma amiga minha e tal, mas ela não tem a mesma visão e a gente não conta, que é o principal, a gente não conta tudo que realmente está acontecendo.
entendeu? Então, o que que acontece? Você ter o terapeuta, mas como a Camila falou, sendo uma pessoa profissional, que você vê que também, né, você deu a liga com ela, conectou com ela, e você vê que tem tudo a ver com você, o que você quer saber, gente, muda, você muda totalmente aquilo que você achava, às vezes uma crença, alguma coisa que você achava, você fala, não, isso aqui eu não vou conseguir mudar, não. Que a gente tem com a mania, né, Camila? Pau que nasce torto nunca se endireita. Endireita sim. Você tem que parar com essa crença. Achar que nunca tem mudança, que nunca. Não, vai ser assim e acabou. Não, pelo contrário, a gente tem que sempre buscar o melhor pra gente. A gente veio para esse mundo para evoluir. A gente não veio de graça, É, Cris. A gente veio para evoluir, transformar, né? Transformar a dor no amor. E ter terapeutas, e tem vários terapeutas que trabalham. Ontem a gente conversou com o professor Carlos Magalhães, antes de ontem foi com o Paulo Marques. Aí a gente, eles falam disso, de você ver o seu eu interior, o seu despertar. Então a Camila aqui está falando, ó, sobre a apometria, sobre a acupuntura etérica, sobre a florais de Bach. Ela também é reikiana. O que mais você faz? Vamos colocar tudo na roda. Que constelação. constelação sistêmica familiar, que eu trabalho bastante. Uhum, E eu vou trabalhando dentro de a musicoterapia, que eu acho que música também é transformador. A música, ela é capaz de atingir o sentir, muitas vezes, uhum, muito mais rápido do que, por exemplo, um outro tipo de terapia onde você só fica na conversa. Tem pessoas que a música ela reage muito mais rápido. Mandalas, que também a uhum. gente faz, eu trabalho com mandalas, que eu acho que são tudo que envolve arte, ela trabalha muito o nosso inconsciente. Então ela auxilia bastante, sabe? Uhum. Até tem uma mandala aí atrás de você aí que eu tô vendo. Ó, eu tenho muitas, eu tenho muitas. É uma das minhas terapias. Aí, no caso, é a Camila com a Camila. Eu faço muitas mandalas, musicoterapia, dança, tudo que eleve a Uhum, frequência. Porque na apometria a gente costuma dizer assim, que somos frequência. Então, tudo é física quântica. Então, uhum, por exemplo, eu estou numa frequência baixa, eu preciso elevar a oitava. O que significa? Se eu estou me sentindo um pouco triste, vamos mudar a frequência. É como uma frequência de rádio. Eu vou lá e mudo a sintonia. uhum, E cada um tem a sua técnica. Isso pessoal, é independente se é profissional ou não. A uhum. forma como você se sente alegre e feliz, seja assistindo um filme, seja assistindo uma novela, escutando uma música, lendo um livro, fazendo uma caminhada, fazendo ginástica, aquilo que te promova um prazer. Quando você se autopromove o prazer, você está elevando a sua vibração. Então você está saindo daquela frequência que você estava conectada. Então a dica é essa. Toda vez que você se sentir chateado, deprimido, ou passando por alguma situação muito pesada, respire. A técnica da respiração é extraordinária. Respira, relaxa, pense em algo que te traga prazer ou faça algum movimento que te promova prazer. Porque você já vai estar com 50% da solução ali. E aí você vai conseguir ficar mais leve para pensar em resultados. É isso mesmo. Aqui na rádio, a gente tem a rádio web, né? Que é a gente tem as músicas em hertz. Lá no site tem a programação musical, né? Porque o pessoal acha assim, ah, se é rádio holística e só tem música holística, só tem meditação o dia inteiro, né? Não, gente, tem músicas diferentes lá, mas com hertz. A gente tem a frequência, né, que a gente usa. E aí a gente, à tarde, a gente coloca aí um jazz, música instrumental, né? Nada cantado. A gente põe mais música instrumental, porque o pessoal está querendo relaxar. De manhã a gente tem 1 hora de meditação com reiki. Então, assim, você vai lá, entra no nosso site lá, você vai ver a programação completa. E agora, o que que acontece? A gente vai voltar com os programas na rádio web para assistir. Você pode ouvir pelo canal do YouTube, né? A gente coloca lá ao vivo. E também agora, de novo, nós vamos fazer, agora estamos em abril, em junho a gente vai
voltar com os programas que o pessoal começou a pedir novamente, né? Então, a gente vai trazer os programas ao vivo pela rádio também. Então, a gente vai fazer as duas formas. E cada ano, né, Camila, a gente troca. Tem ano que a gente põe música, né, e fica só na música. E teve anos que, né, os 2 primeiros anos eu coloquei, fazia junto, programação, a rádio web e o canal do YouTube ao mesmo tempo. Então, para fazer tudo isso, eu tenho que ter aqui, né, as nossas... Você sabe, estúdio de rádio, você sabe como é que é, né? Tem que fazer apetrecho, né? Então, o bom disso é que a rádio web, você pode estar em qualquer lugar do mundo, você pode ouvir, né? Não é igual quando a gente está num lugar que a gente coloca na rádio FM, né? E procura lá e você ouve. Hoje não, gente. Hoje você tem aplicativo, você pode baixar pelo aplicativo, pode ouvir as músicas. Então, estamos aí de novo com todo esse equipamento. A partir de junho já vai começar as programações de novo. E Camila, eu queria te falar uma coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho da constelação familiar, constelação sistêmica. Eu queria que você falasse um pouco se o Bert Helling, ele fala muito da família, mas assim, tem algum outro assunto que dá para trabalhar com o Bert Hellinger? Na verdade, o Bert ele fala sobre a epigenética, que são as memórias transgeracionais. E, normalmente, as nossas situações, elas acontecem sempre na nossa primeira infância. E elas interferem em todo o nosso campo profissional, emocional, familiar. Então, ela abrange não somente para o ciclo familiar, ali para o clã familiar. Então, ela pode ser trabalhada nas organizações, nas empresas, porque toda empresa ela tem uma alma. A empresa ela tem uma alma que é uma energia. O dinheiro é uma energia, tudo é energia. Então, além das constelações que nós trabalhamos com os temas das famílias em si, com as questões de repetições de padrão, também podemos trabalhar com as questões tanto das constelações empresariais, onde a gente olha o campo da empresa, onde tem os membros que trabalham na empresa, qual que é o sentimento que existe ali, o que pode ser ressignificado, porque a constelação, ela te traz consciência, é como se ela fosse uma overdose de terapias. Ela não faz mágica e ela não faz movimentos de modificações do que aconteceu. A gente consegue acessar o campo, a gente acessa as informações, tanto do presente quanto do passado, onde a gente faz movimentos de cura com frases, onde a gente traz esse sentir com ressignificação. Então, dentro desse movimento, depois que a gente faz as constelações, a gente sempre pede para o constelado aguardar 21 dias, não comentar sobre a constelação com ninguém, inclusive com o próprio terapeuta para quem faz terapia, porque senão perde a força, perde a energia. E aí, durante este período, a pessoa vai tendo insights, ela vai chegando informações para ela, das memórias. E ela vai ressignificando isso internamente. E aí, com este movimento, ela muda a postura. Quando a gente muda a nossa postura para as coisas mudam. Então, basicamente, tanto na questão organizacional, que seria empresarial, você abre uma constelação para ver como é que está a tua empresa, como é que estão os seus funcionários, o movimento da própria organização. Então, você tem essas informações de campo, onde você, depois da constelação, você pode ter posturas diferentes. Você tem uma amplitude do que está acontecendo. Muito legal. Eu achava que era, você vê, né? Eu achava que era só para a parte familiar, eu não achava que tinha para toda essa área, para a área profissional, para toda essa área, porque as pessoas batem mais nessa parte, né? Familiar, né? Sim. Ela é utilizada as constelações também são utilizadas em processos. Tem um advogado maravilhoso, o Sami. Ele utiliza as constelações familiares para soluções de conflitos dentro do âmbito do fórum. Então, assim, ela pode ser utilizada para vários ambientes.
Como eu disse, ela te traz esse movimento, este olhar, esta ótica para as questões que muitas vezes a gente não enxerga. Muitas vezes a gente não consegue ver. E com essa técnica, você consegue ter um olhar com amorosidade, com cuidado. E aí você faz este movimento de integração, de conexão, inclusão. E aí você transforma tudo. Legal, você viu, gente? Quanta coisa? Aprendi Eu várias posso coisas. indicar, eu posso indicar Pode, 2 livros claro que que eu pode. leio, eu já li várias vezes. Um é até famoso, porque existe uma série turca que se chama Uma Nova Mulher, que provavelmente muitas pessoas que estão aqui já assistiram, que é o livro Não Começou Com Você. Esse livro é muito bom, ele fala muito sobre as constelações, sobre os padrões familiares e todo esse contexto. E esse aqui é mais lúdico, para quem não conhece constelação familiar, se chama As Constelações Familiares em Sua Vida Diária. Ele é de uma maneira mais lúdica, onde você consegue ter uma interpretação melhor, e sem contar toda a literatura de Bert Hellinger, que ele tem milhares de opções de livros incríveis, onde você vai agregando informação, não só de constelação, mas de todo um processo familiar. Então eu falo que a literatura de Bert Hellinger, depois se vocês quiserem jogar no Google, ele tem infinitas possibilidades de leitura, onde o autoconhecimento faz com que você tenha este movimento, e ele te traz esse movimento de percepção e de cura, de auto-perdão, de aceitação, de que as coisas às vezes são como são e que a gente não pode mudá-las, mas a gente pode mudar a si e fazer diferente conosco. Legal. E deixa eu perguntar para você, Camila, você faz online e também presencial? Faz em Aqui grupo? na cidade, sim, na cidade de São Paulo, que é onde eu estou localizada, eu atendo tanto online quanto no presencial também. Legal. E tanto individual ou em grupo, ou você só faz individual? Não, tanto pode ser individual, pode ser em grupo. Eu atendo das 2 formas. Ah, legal. Então, gente, ó, não tem desculpa, hein? O pessoal fala, ah, não, é só o presencial que tem a constelação familiar. Ah, não tem muito online. Ah, porque o pessoal fala que muda. Lógico, gente, né? Constelação, eu já vi, né, uma vez na internet, não sei, foi um professor que estava falando no canal do YouTube, não sei como é que foi. Eu entrei lá e eu achei legal, achei interessante. E eu falei, nossa, que legal. Eu falei assim, fala você um pouco, explica um pouquinho como é que é, só assim Porque você da autoridade, né? Eu assisti ali como, Ah, né? Fala na constelação familiar, quando ele é um movimento presencial, a gente costuma dizer que o contato físico que existe, né? Você, durante o processo ali de movimentação dos representantes com o constelado, você tem o contato físico, você pode ter o abraço, você pode fazer movimentos, às vezes o constelado, o representante, ele tá olhando para o chão, aí você faz o movimento de deitar, como se fosse um luto. Então a gente tem vários outros recursos no presencial que a gente pode utilizar, mas nenhum deles diminui a da constelação online. Que na constelação online eu faço movimentos, eu faço as técnicas e eu utilizo a música, inclusive, para que eu consiga trazer esse sentir, o sentimento primário, que é onde eu vou conseguir entrar na pessoa, quando eu vou conseguir trabalhar suas questões. Então, a única diferença entre o presencial e o online é o contato físico. Que na presencial você pode abraçar, beijar, você pode fazer alguns movimentos. E na online, a sua diferença, e não menos importante, você está na sua casa, acabou a constelação, você pode deitar, você pode relaxar. Ambas têm benefícios. E ambas são, as 2 formas, elas trazem resultados importantes da mesma maneira. Então, a única diferença é isso, que na presencial eu posso ter o contato físico, e pelo vídeo, numa sala Zoom com as pessoas, eu faço movimentos onde eu trago o sentir. A diferença é que eu consigo. E aí, se precisa de um contato físico, eu falo, pegue um travesseiro,
pegue uma almofada. Então a gente usa outras âncoras como se fosse representando este contato físico que não existe. É, eu gostei, eu achei. Olha, eu nunca fiz presencial, né? Eu já vi, como eu falei, né, leiga no assunto. Eu olhei lá no YouTube e falei, nossa, que diferente isso. Falei, um dia eu vou perguntar para a consteladora como é que é isso, né? Porque o que que acontece? A gente vê fazendo, né? Gente, é interessante, sabe? É interessante. Eu já vi Beth Helling, eu já tenho algumas. Eu gosto, a gente que trabalha nesse ramo, a gente gosta de conhecer, né? A gente vai. Só que a gente não sabe tudo, né? Tem hora que a gente tem que chamar os profissionais. Por isso que tem esse encontro, nosso quarto encontro marcado, né? A nossa querida Camila Gonçalves, que falando aí pra gente sobre constelação, sobre acupuntura etérica, apometria, reiki. E agora eu quero saber de você, Camila. Você dá cursos, você já falou para mim que atende online, que atende presencial. Fala um pouquinho dessa parte para o pessoal que quiser, né, procurar você. Lembrando, gente, vou deixar a descrição aqui, tudo certinho, para você entrar em contato com ela, né? E lá no canal do YouTube também. TikTok também, vou deixar um trechinho, só um pedacinho, só sabe aquela. O quero mais, quero assistir mais. Aí corre lá no canal do YouTube para assistir, porque não vai ficar aqui no Instagram, não. Vou deixar lá no YouTube. Fala um pouquinho pra gente. Eu não dou curso no momento, porque a minha demanda profissional ela é grande, e além disso, eu também sou graduanda em terapias integrativas, então eu tenho muitos estudos em desenvolvimento, além das técnicas que eu já tenho, então eu não consegui ainda parar para montar um curso. Então, eu não consigo, neste momento, fornecer para vocês nenhum tipo de curso, mas as ferramentas com as quais eu trabalho, é só vocês entrarem em contato comigo, a gente faz uma entrevista e a gente vê qual é a melhor técnica que vocês poderiam utilizar para melhoria e qualidade de vida. Uhum. E comunidade, mentoria, não, ainda não. Voltei. Na verdade, eu trabalho muito com outras consteladoras que estão começando. Uhum. Eu falo que o universo das terapeutas é um ambiente muito agradável e muito acolhedor. Não existe competição. E eu agradeço muito por isso, nós todas que somos colegas. Então, sempre uma ajuda a outra. Eu tenho muitos encontros com consteladoras onde eu passo a minha base, mas isso não é um curso. Então, elas já são formadas, assim como eu. Então, muitas delas precisam deste empurrãozinho. Aí eu entro em cena, onde eu faço a minha participação nas constelações, depois a gente conversa sobre as técnicas que foram utilizadas, as maneiras como a gente pode agregar ferramentas, e eu também aprendo muito com elas. Porque eu falo que é uma mão dupla. Da mesma maneira que eu estou compartilhando o meu olhar e as minhas técnicas, eu também aprendo com técnicas diferentes, de formas diferentes que elas trazem para mim. Então, esse movimento entre as consteladoras que eu faço é para isso, para a gente ter essa troca de experiência, esse feedback, como se fosse realmente uma mentoria entre nós. Legal. Você viu, gente? Não sei se vocês entenderam quando ela falou de troca, ela continua falando do dar e receber. Não é só receber. Venha, venha, venha a mim e não doar nada. Não, eu tenho que ter esse ciclo. Senão, não funciona. Fica tudo parado, estagnado. Né, Camila? Exatamente. Para tudo que a gente faz, a gente tem que sempre manter um equilíbrio. Um equilíbrio, um exemplo, nós estamos tendo essa troca incrível aqui e está tendo essa compensação que é necessária. Porque a gente não pode só receber. A gente só recebe enquanto bebê dos nossos pais, porque nós estamos naquela condição de crianças. Uma vez adultos, nós vamos para a vida. E quando estamos na vida, nós temos que produzir e fazer acontecer. Então, um exemplo clássico. Você precisa trabalhar para que você receba o seu salário. Então, você tem este equilíbrio aí. Não existe a possibilidade de se receber sem fazer o trabalho. E isso é para tudo na vida. Tudo que nós formos fazer tem que ter esse equilíbrio entre dar e o receber. E eu queria te pedir, Camila, uma frase
ou alguma coisa que você queira compartilhar para o nosso término aqui, nosso bate-papo, viu, né? Passou rapidinho, né? Falei pra você. Mas assim, ó. Eu queria que você compartilhasse com as pessoas uma frase, um texto, algo que assim que te chamou a atenção, ou algo que você queira compartilhar aqui. Você já compartilhou muitas coisas boas, maravilhosas. Eu gostaria que você falasse alguma coisa assim que não é essa frase que me tocou, ou às vezes alguma coisa que você viu nessa semana. Eu vou usar uma frase de Bert Hellinger, que ela, inclusive, eu coloquei ela no meu Instagram, lá de terapeuta, que ela fala assim: o amor é terapia, é o amor que cura, porque o amor faz você inteiro. Resumindo, nada existe se não for o amor. O amor é o fluido cósmico universal. Tudo é amor, até mesmo o ódio, de uma forma invertida. Tudo é amor. A gente só precisa trabalhar com a positividade dele. Então, nada se faz sem amor. A Ivete Hellinger é maravilhoso, né? Eu também adoro ele. Então, eu quero agradecer mais uma vez, Camila, pelo seu convite, por você ter trazido para nós aqui suas terapias, trazer esse momento maravilhoso que a gente teve nessa sexta-feira, porque assim, vamos falar a verdade, gente. Não é todo mundo que vem fazer, né, uma live comigo numa sexta-feira à noite. Vamos falar, né? Ninguém quer fazer, todo mundo pula fora. Não, sexta-feira, não vou não. De jeito nenhum, né? E ela não, ela falou, não, Soninha, eu posso na sexta-feira, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. E é isso, gente, a gente tem que dar e receber. É fazer com que ela veio aqui trazer, né, para vocês todas as terapias, as dúvidas. Eu leiga aqui no assunto perguntando coisas assim, né, que vem assim, né? Eu sou desse jeito mesmo, viu, Camila? Desse, louquinha, assim. O pessoal fala, mas você é meio doida? Não, sou meio doida. Normal. Tem que ser, né? Tem que ser passando, né? Mas sabe por quê, gente? Porque assim, a gente tem que perguntar. Porque se vocês mesmos estão aqui assistindo, não fazem pergunta porque às vezes tem vergonha. Ai, não vou perguntar, não, porque eu tenho vergonha. Né? Eu não, eu às vezes eu sou tão assim, eu sou como. Na hora que você falou de ansiedade, eu também sou ansiosa, né? Quero falar e às vezes minha boca não acompanha, entendeu? O meu raciocínio. Então aí quando eu vou falar, aí eu falo tudo enrolado. Aí às vezes, até o professor Carlos Magalhães ontem, ele falava assim, eu ficava olhando pra minha cara e eu falava, gente, eu tô falando coisas que não tá entendendo. Mas é isso. A gente quer falar, o cérebro é tão rápido que a minha boca não acompanha tudo que tem que falar. E se eu não falar, eu esqueço. Não sei se é assim, Camila. Você é desse jeito? Sim, também, também. Então eu vou pegar essa dica sua, eu vou vir com você para você fazer uns florais de bar para mim, porque eu também quero, porque eu também tenho que tomar uns florais para dar uma acalmada, que é uma baixada. Faço também meditação, faço a respiração, eu faço todas as técnicas também. Porém, às vezes a gente quer falar mais que a boca, né? Não consegue. E aí a gente acaba atrapalhando os outros. Às vezes eu falo assim, olho depois das minhas lives, eu falo, gente, eu atrapalhei ela aqui no raciocínio, por isso que eu deixo vocês falarem, entendeu? Eu falo o menos possível, porque minha cabeça vai pergunta, não, pergunta disso, pergunta daquilo. Aí fica aquelas entrevistas chatas. Você já viu, né? Que tem, Camila, às vezes aqueles apresentadores que não deixam o convidado falar, fica falando em cima, ah, eu tenho ódio disso, eu falo, por isso que eu fico quieta. Eu fico quieta, eu vou falar bobagem. Ainda bem eu que sou leiga em alguns assuntos, por exemplo, apometria. Você falou um negócio, eu falei, gente, eu gostei. Até falei que fiquei empolgada de querer saber mais. Acho que eu vou aí em São Paulo para fazer com você, viu? Vai te ver. É pertinho, Sim, Campinas, é 1 hora e meia, mais ou menos. é Vai aí, dá um pertinho, pulo aí. dá pra ver. Vou Dá pra ver. marcar te ver pessoalmente, te conhecer pessoalmente. Então, eu fiz com alguns. Você sabe, teve alguns que eu fui conhecer pessoalmente da rádio, né? Eu dou umas loucas assim, mesmo. Mas é isso. Então, Camila, desculpa aí, né? Eu falei coisas a mais aqui, mas eu agradeço mais uma vez. É um bate-papo descontraído mesmo. E quero agradecer por esse convite, por você ter aceitado nessa sexta-feira. E também falar para você que você foi um fechamento nessa semana, um fechamento da semana no sentido assim, que você
fechou com chave de ouro, entendeu? Nossa primeira semana. Eu só quero agradecer você foi ótimo. Pela primeira Eu que vez aqui agradeço. no Instagram, né? Que você tava com medo Sim, eu estreiei com de você, fazer a olha que live por incrível. aqui. É. Eu quero agradecer. Você vê que agora, minha filha, você fechou aqui com chave de ouro a semana, mas você vai ver que vai abrir a porta para você falar mais agora. Você vai ver que agora deslancha. E sempre Sim. assim, viu? Sempre assim. Todos que falavam assim, ai, mas eu tenho vergonha de falar, fazer live, né, no Instagram, às vezes no YouTube, né? Eu falei, não, você vai conversar comigo, depois que você falar comigo, você vai deslanchar, você vai ver. Eu vou ver ainda o vídeo seu gravado, você paradinha falando, conversando, você vai ver. Porque o universo, ele é assim, ele manda pessoas pra gente poder conversar, falar e depois a gente deslancha. Você vai ver que a partir de hoje sua vida mudou. Muito obrigada. Gratidão mais uma vez. Nenhum encontro é por acaso. Não, As pessoas não entram na vida da gente por acaso. Algumas, elas entram, ficam, a gente aprende a lição e elas se vão. Outras vêm e ficam para que a gente realize propósitos juntos. Então eu te agradeço. Agradeço a quem está assistindo pela oportunidade de me expressar e dizer que nada além do amor é capaz de transformar. Então, se você tiver a possibilidade de demonstrar afeto, principalmente consigo, depois com os demais, porque a gente não consegue oferecer para o outro o que a gente não dá para si próprio, o que a gente não tem conosco. Então, se ame, se olhe no espelho, se elogie todos os dias, porque você é perfeito, você é maravilhoso, maravilhosa. uhum, E aí, com isso, você faz esse movimento de amor fluir naturalmente entre as pessoas. é isso mesmo. Eu agradeço. Gratidão mais uma vez. Um beijo para você, um ótimo final de semana. Para Tudo de bem. todos. Tchau, Muito obrigada e tchau. para todos. Estou à disposição. Um beijo. Tchau, Beijo. gente. Tchau. Tchau. Gratidão. Boa sexta-feira.